computador. Bora lá, Márcio. Dia 6/11, segunda-feira. Claro, então. Galera, hoje a nossa revisão, o mercado ele praticamente não andou nada, né? Nem se movimentou. A gente olhando para um gráfico de 60 minutos, tá? A gente ficou travado aqui nessa acumulaçãozinha aqui que ele está fazendo, tá? Então, assim, o que a gente sempre tem que priorizar e tá olhando quando a gente for operar, né? É sempre estar buscando os pontos de liquidez. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui esse ponto aqui do gráfico de 60 minutos, do gráfico de 4 horas, todos esses topos aqui, né? Esse topo, né? Isso aqui é liquidez, esse topo. Então, isso aqui é liquidez, a gente sabe que o mercado precisa fazer esse sweep, tá? Sempre ele tem que fazer esse sweep, né? A gente não pode entrar numa operação antes do mercado estar sweepando alguma coisa, tá? Isso vale também para os time frames menores, gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, tanto faz. O que que a gente sempre tem que estar observando? Então, nosso mercado hoje ficou de lado, mas, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar esses fundos, ó, no gráfico de 1 minuto, tá? Gráfico de fundos, ó, tá vendo aqui, ó? A gente tem um fundo duplo, então é fundo de liquidez. A gente sempre tem que observar isso aqui. O que que tem para ser sweepado? E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aguardar o mercado fazer esse sweep sempre para estar entrando numa operação. Ah, seria legal fazer uma compra aqui? Seria legal fazer uma compra aqui. Por quê? Porque o mercado fez o sweep e voltou a subir. Aí aqui nos topos, a gente olha para cima. O que que a gente tem? A gente tem pontos de liquidez também. O mercado vai fazer o quê? Ele vai fazer sweep dessas regiões. Ele sempre faz isso, tá? Aqui também. De manhã, o que que eu estava olhando? Eu tomei um stopzinho aqui, ó, bem curtinho, nessa região, tá? Porque eu achei que iria acontecer? Que ele ia fazer esse sweep aqui e, de repente, ele ia vir consumir esses fundos aqui, ó, tá? E aí acabou que ele não que ele acabou indo para cima para consumir esse topo. Eu estava de olho nesse topo aqui também, tá? Ele poderia ir lá. Só que eu resolvi entrar aqui, o stopzinho estava curtinho, resolvi entrar aqui e aí acabei sendo estopado. Aí ele foi lá e fez o sweep e eu acabei não entrando aqui, acabei perdendo esse movimento todo, tá? Por quê? Qual é o pensamento, né, galera? Aí eu penso assim, ó, eu tomei já um stop aqui embaixo. Aí, se eu entro aqui e ele me estopa de novo, eu já tomo 2 stops, né? Então, a partir do momento que eu tomei um stop aqui, a segunda operação já tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Não posso me atirar assim numa operação. Então, tomei um stop aqui, o mercado vai ali, eu já entro correndo aqui. Não, não é assim, tá? A gente tem que pensar um pouquinho, avaliar por quê? Porque a gente trabalha mais com emocional do que propriamente com análise técnica dentro do mercado. Então, se a gente toma um stop aqui, se eu tomo um stop, entro aqui, tomo outro, já vai acabar o dia, né? Já vai ficar 2 stops negativos e tal, aquela coisa toda, a gente já começa a se abalar emocionalmente. Então, tem que ter um pouquinho de calma. Me estopou aqui, ele foi lá, eu não quis entrar aqui, ele desceu. Aí entra aquela questão da gente ter
acalma. Tenha calma, aguarda o movimento, analisa, né? Aí a gente tem um topo aqui, tá? O mercado foi lá. Ele faz um topo duplo nessa região, tá? Não rompe esse topo duplo. O que que eu preciso que o mercado faça? Eu preciso só que ele faça um choque para mim, né? O que seria o choque? Eu tinha esses fundos aqui de liquidez para ser suipado, tá? E seria basicamente aonde é o meu choque. Então, o mercado faz um movimento, tá? E aí dá para mim um choque, tá? Depois aqui embaixo, o que que ele começa a fazer? Ó? Ele começa a construir bastante liquidez nessa região amarrada, tá? A gente puxa prêmio desconto. E é importante o quê? A gente entrar na região certa. O que que é a região certa? A região certa é entre essas duas zonas ou acima dela, tá? E sempre observando aonde que eu tenho liquidez. Tem que observar onde está a liquidez. Não é o bloco que vai fazer o movimento voltar. O que vai fazer o movimento voltar é a liquidez, é onde ele tem que swipar, tá? Então, eu estava olhando aqui mais cedo. O mercado deixa esses pontos de liquidez, tá? Só que eu não tô com região aqui para entrar nessa operação aqui. Para mim, isso aqui não era válido. O mercado precisava passar os 50% e ele precisa passar até o 38,2 pelo menos. Eu poderia entrar aqui nessa linha? Poderia. Também tinha esse ponto como liquidez, tá? Por que que tinha esse ponto como liquidez? Que nem a gente fala nas aulas, né? Já conversou nas aulas sobre isso. O topo, mesmo que isso aqui é um flip, e é um flip, tá? Só que o flip, como que ele funciona? O flip, ele tem que ser pego no primeiro movimento. É no escape. É ele bate, foi, voltou. Aqui a gente pega ele no flip, tá? Depois que ele voltar, já não vale a pena tentar pegar ele, tá? Mas o topo dele é o quê? O topo dele, para mim, é uma liquidez, porque ele não suipou nada, não tem nada que ele liquidou. Então isso aqui para mim não chega a ser forte, além é um flip, que nem eu tô falando, mas não, ele pode funcionar como uma indução também. Então o mercado foi lá, bateu em 38,2. Poderia ter vendido aqui já nessa região. Percebam que o mercado aqui também monta liquidez e vai ali em cima. Poderia ter vendido aqui? Poderia ter vendido aqui em 38,2, bota a entrada aqui, joga o stop lá para cima. Ah, não, tem que ficar acima do topo? Seria o ideal, mas aqui o nosso stop lá em cima do topo já ia ficar muito grande. Eu aceito perder 150 pontos, mas que isso já foge do meu gerenciamento de risco. Poderia ter entrado aqui nesse primeiro toque? Poderia, mas tinha esse topo. O mercado vai ali, não perde fundo, volta lá para consumir o topo. No que ele consome o topo, a gente entra na operação. Tá? Ah, mas o mercado está subindo aqui. Não importa. É o padrão, entra na operação. Tá? Qual é o padrão que ele fez? O mesmo de sempre. Faz um movimento de choque, a gente puxa prêmio de desconto, a gente cuida do ponto de liquidez e a gente entra na operação. Tá? Não tem que pensar. Então, choque, aqui. Prêmio de desconto, aqui. Liquidez, eu tinha essa liquidez, e aqui o mercado ainda forma mais uma liquidez. Então, região de venda, nossa região de venda é aqui, tá? Tanto faz entrar aqui no primeiro ponto, como aguardasse, que nem eu aguardei ele chegar ali, acreditei que ele voltaria ali, e pega ele nesse ponto,
e joga o stop lá para cima. Tá? E aqui a gente busca os nossos 350 pontos. O primeiro alvo era o fundo, né? Ele veio no fundo, pagou, não rompeu o fundo, tá? No que ele não rompe o fundo, ele faz um fundo duplo, igual ele fez o topo duplo lá em cima, ó. Eu não gosto muito desse movimento, eu preferia que ele tivesse rompido, tá? Preferia que ele tivesse rompido o fundo para a gente poder pegar a operação. Mas beleza, não rompeu, voltou para testar. Aqui, quem quisesse buscar uma operação de movimento interno, o que teria que fazer? Teria que marcar esse fundo aqui, ó, tá? Aqui a gente tem uma quebra. Percebam que o mercado faz um movimento de quebra aqui, tá? Ó, ele sobe e quebra aqui. Além do que, a gente tem uma linha de tendência também que foi rompida nesse movimento, tá? Rompida. Então, quem quisesse arriscar aqui, teria que fazer o quê? A mesma coisa. Puxa prêmio e desconto. E em zona de 50% e 38,2, vai estar buscando a operação. Tá? O que a gente tinha? A gente tinha esse topo de liquidez. A gente tinha a zona de 38,2. Acima dela, a gente tem um order block aqui, ó. Seria um ponto de entrada, tá? Bem como seria um ponto de entrada aqui, seria um ponto de entrada aqui, tá? Poderia entrar em 38,2? Poderia. Poderia ter entrado no order block? Poderia. Poderia aguardar um engolfo? Poderia, tá? Diversos gatilhos de entrada. Então, as opções, mais uma vez, o order block, o 38,2 após o consumo da liquidez, tá? E o engolfo também é uma entrada. Rompeu, põe a entrada na mínima do candle, o stop lá para cima, tá? Que também seria uma possível entrada. Pagaria os 350 pontos? No order block ele pagaria, né? Daria um cagacinho, pagaria. Aqui também pagaria, tá? E no 38,2 também iria pagar tranquilamente. Beleza? O mercado quebra para baixo. A gente tem um fundo, quebrou. O que acontece aqui, galera? Aquela hora eu falei para vocês assim, olha, galera, começou a quebrar, a gente vende. Só que a gente estava travado aonde? Dentro de um order block de 15 minutos. Né? Ó, vamos lá, vou mostrar aqui. Ó, aqui, né? Não, esse aqui, né? Ó, a gente estava travado dentro de travou dentro de um order block de 15 minutos. Ou seja, o gráfico foi fazer o quê? Foi consumir esses fundos, tá? Foi consumir esses fundos, ele faz um fundo duplo de novo aqui, ó. E aí foi consumir esses fundos. A gente estava travado dentro desse order block de 15 minutos. E ainda falei, galera, só toma cuidado que vocês estão dentro de um order block de 15 minutos. E a gente sabe quando bate em um bloco, pode causar uma reação, né? Fez o consumo do fundo duplo, bateu no order block. O que faz aqui nesse caso, galera? A mesma coisa, sempre aguarda o gráfico fazer um choque, tá? Nesse caso, ele faz o choque aqui, certo? Fez o choque, subiu, o que se faz? Puxa prêmio desconto. Puxou a prêmio desconto, tá?
Vai marcar prêmio de desconto. Vai buscar pontos de liquidez. O que a gente tem de liquidez para ser consumido? Tá? Ó, bastante liquidez para ser consumido nesse ponto, tá? E aí, abaixo da liquidez, o que a gente tem? A gente tem um Fair Value Gap nessa região e a gente tem um Order Blockzinho aqui, bem abaixo dessa região, que poderia ser o ponto de entrada. Bom, a entrada tem que cuidar sempre o fundo de liquidez. Sempre o fundo de liquidez, tá? Se caso resolvesse entrar em 38,2, tá? O stop aqui, ele não paga os 350 pontos. Se entra no order block, ele quase paga, mas não paga. E se entrasse no engolfo, aqui ficaria de fora, tá? Porque ele não volta para pegar a mínima do candle, tá? Mas quase chega a pagar os 350 pontos. Olhando para um gráfico agora, aí depois, galera, aqui já não tem mais nada, tá? Por quê? Porque a máxima está aqui e a mínima está aqui. Então, a gente não tem mais nada de entrada aqui, avaliando esses pontos de 1 minuto. Vamos olhar para os 5 minutos aqui e ver o que a gente acha. Nos 5 minutos, certo? A gente tem o candle de abertura, fazendo a quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, desceu, subiu e fez um topo duplo. Até então, nada a ser feito, tá? Nada a ser feito. O mercado desce, faz o choque. Fez o choque, vamos puxar a correção. O que a gente tem, a mesma coisa. Entrada no ponto de liquidez. Ele monta essa entradinha aqui e depois bate lá, ó, tá? Nesse ponto de liquidez, o que a gente tem? A gente tem a liquidação e temos um Fair Value Gap aqui nessa região, tá? Ó, onde ele bate e dá a entrada. Quem pegou pelos 5 minutos, poderia pegar aqui no mesmo ponto que do 1 minuto, tá? E ele paga tranquilo aí os 350 pontos. Quebrou mais uma estrutura nessa região. Fez o fundo, certo? Nós temos um order block lá em cima, não mitigado. Tá? Seria um ponto de entrada. Tá? Olhando para os 5 minutos aqui, a gente tem os fundos, tá? Nessa região aqui, para ser testado. Ele vai lá, faz a mitigação do fundo nessa região, faz o sweep e volta. Tá? Essa entrada aqui, eu vou dizer que eu não arriscaria ela, tá? Eu não pegaria ela. Não está errado entrar nela, não estaria errado, tá? Não estaria errado, mas eu não entraria. É porque o mercado está muito espichado e aqui ele já começa a fazer quebra para baixo, então eu não entraria aqui, tá? Mas quem entrou, deu bom, certo? O mercado faz um choque, faz um boss, a gente tem topo de liquidez, tá? E o order block lá em cima. Valeria uma entrada aqui, tá?
Pode ser em 50%, poderia ser aqui, como achasse melhor. Aqui não sei se o stop pagaria 150 pontos. Não pagaria, teria que deixar um pouquinho acima, até pegaria, e aí acaba pagando a operação aqui, tá? Mas o mercado aqui, galera, já faz um choque de novo, nessa região aqui, ó. Já perde o fundinho aqui, desceu, puxa prêmio desconto nessa região. Nessa zona, 50% e 38,2, poderia estar buscando uma entrada, tá? O mercado não passa ali da máxima. Tem esse flipzinho aqui? Tem, é um flip, tá? Isso aqui é um flip, para dar esse tipo de entrada. E também tem esse order block aqui, que não foi mitigado, tá? Para ser mitigado, 50% dele ali. Poderia dar entrada aqui nessa região? Sim, poderia. Compra. Poderia olhar para uma compra nessa região aqui pelos 5 minutos? Se fizesse a seguinte leitura, sim. Se considerar isso aqui um choque, aí puxa a prêmio desconto, tá? Nessa região. Não temos muita liquidez aqui para ser marcado, teria que marcar isso aqui como ponto de liquidez, tá? E abaixo aqui na região de 38,2, poderia estar buscando uma entrada no Fair Value Gap aqui, ó. Tá? Aí colocaria aqui em 50%, o stop de 150 pontos, e ele não pagaria a operação, tá? Por quê? Eu acreditava que o mercado estava mais inclinado para baixo do que para cima, tá? Por conta da gente estar esticadão, ele já ter feito um choque e um boss, mas, tá? Ele faz um fundo aqui de liquidez, ao mesmo tempo que ele deixa a liquidez para cima, ao mesmo tempo que ele está deixando a liquidez para cima. Poderia se validar esse order block aqui? Até poderia. Daria para arriscar uma entrada aqui, nessa região, tá? Fora isso, é isso que eu vi, assim, na região, nas regiões aqui de possíveis entradas, tá? O mercado ficou muito lateral hoje, né? Quebrou para baixo, depois quebrou para cima, e aí acaba ficando sem posição, né? A gente travou aqui, ó, tá? E aí, nada a ser feito, tá? Ó, a princípio, seria isso, tá, galera? Se alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa. Dúvidas, galera? Aqui tá tranquilo. Podemos ver então o que esperar para amanhã, hein, Márcio? Galera, eu tô ajeitando ali o Trading View, tá? Até para de manhã eu entrar junto com vocês nas operações por esse cabeçudo aqui. Mas cada dia ele faz uma presepada, vamos ver amanhã, É, e tá? hoje não foi até o final do pregão. Então tá bem complicado. Então eu tô tentando ajeitar para mim entrar junto com vocês, operar com um contratinho aqui e entrar junto com vocês nas operações, para vocês verem aonde que eu tô entrando, tá? Talvez isso gere alguma, sei lá, alguma coisa melhor aí para a galera acreditar um pouquinho mais nas operações aí, tá? E
Vamos ver amanhã como é que vai estar. Só vou bater na mesma tecla para vocês assim, ó, pessoal. Não tem certo nem errado no mercado, tá? Todo mundo já sabe disso. A gente vai errar, a gente vai acertar, não tem problema a gente errar. Não tentem ficar buscando ser mais assertivo ou querer, eu não entro nas operações porque eu não quero errar. Isso não existe. Vai errar, tá? Vai errar, vai tomar stop, não adianta. Quem toma poucos stops é o cara que opera pouco, né? O cara que faz uma operação. O cara que faz uma operação por dia, talvez ele fique, às vezes, até 20, 30 dias sem tomar um stop. Muitas vezes ele faz uma operação só e já era. Tá construindo capital, para ele tá bom, ele vai ter uma porcentagem de assertividade fantástica. Agora, a pessoa que se propõe a fazer 2, 3, 4, 5 operações no dia, ela vai tomar stop, talvez ela vai tomar mais stop do que vai acertar, né? Então, não fiquem com medo de entrar nas operações por conta de stop, não existe isso, tá? O que a gente tem que fazer é procurar operar sempre a favor das quebras. Estão vendo que eu estou marcando mais a favor das quebras, para agora quebrou aqui, tá? Venda. Se ele quebrar para cima, compra, tá? Tem que operar a favor disso, não adianta. Tá com dificuldade de fazer essa leitura em M1, faz em M5, é a mesma coisa, é a mesma quebra, é o mesmo lugar de entrada, é tudo igual. Quebrou, vende, quebrou, compra, tá? É só assim que vai conseguir fazer a operação. Identifica a quebra. É fácil. Depois que começa a pegar o jogo, começa a entender a dinâmica, se torna fácil. Quebrou, espera na zona de venda, vende na zona certa, entre 50% e 38,2%. Identifica a liquidez. Se quebrou, vende. Não fica pensando, vou entrar aqui, será que vai dar certo? Não tem como saber se vai dar certo ou não. Apenas tem que entrar, tá? Apenas tem que entrar na operação. Não existe saber se vai dar certo, se vai dar errado. Dizer assim, entra aqui que vai dar certo. Não existe. Existe só um padrão que a gente sempre segue, ó. Vocês estão vendo que as operações é sempre a mesma coisa? Não dá sempre no mesmo lugar? A compra não dá sempre no mesmo lugar? É um padrão. Aqui não pagou os 350 pontos. Aqui pagou. Então, tomou um stop, que nem eu tomei aqui. Tomei um stop aqui e acertei aqui, pronto, eu já encerro o dia positivo. Porque eu estou usando um gerenciamento de 3 por 1. Então, quando eu perco 150 e quando eu ganho 350. Se eu errar aqui e acertar aqui, eu vou fechar positivo, tá? É isso que tem que saber. É isso que tem que fazer. Se eu te proponho fazer, vou fazer 5 operações no dia. Resolvi que eu quero operar 5 vezes. Beleza. Entrou na operação de venda, acertou a operação. Marca outra, entrou na operação, acertou 2. Show, tá com 700 pontos. Tomei um stop. Beleza, stop de 150 pontos. Agora já fiquei com 550 pontos positivo. Tá? Não tem problema fazer isso, galera. Vão fazendo agora que vocês estão operando com um pouquinho de contrato para ir se acostumando já a fazer isso. Tá? Bom, o que que nós esperamos para amanhã?
A gente está liquidando essa máxima aqui, tá? De 4 horas, certo? Então, estamos liquidando essa máxima. Gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, a gente tem esse topo duplo aqui, tá? Ou seja, se nós olhar para esse movimento de 15 minutos, o que que eu vejo aqui, tá? Ele fez o choque aqui. Ele fez a quebra aqui, tá? Deixou aqui em 15 minutos esse ponto de liquidez, beleza? Liquidez aqui. E aí vem nessa região de 15 minutos, tá? Bateu na região. O fundo desse movimento é aqui. Ou seja, a próxima quebra obrigatoriamente tem que ser aqui, tá? Obrigatoriamente tem que ser aqui. Quebrou? Não, não quebrou, tá? Não quebrou. Vamos ver amanhã se ele vai quebrar. O que que ele pode ter feito aqui? Ele pode ter batido nessa região, cai para 1 minuto, espera o choque, tá? Em 1 minuto. Fez o choque, beleza? Deixou lá em cima um order block de 1 minuto que ele ainda não mitigou. Pode mitigar amanhã? Pode mitigar amanhã. Amanhã ele já pode abrir aqui nessa região, que nem ele faz às vezes, né? Abre na região e já despenca. Temos o quê? Temos liquidez aqui, onde ele vem consumir, nessa região. Tá? Bom, expectativa. Expectativa é dele vir a perder o fundo. Este fundo aqui. Tá? Eu acredito que ele possa vir testar esse fundo amanhã. Certo? O topo, onde é que é? Nosso topo agora está aqui e nosso fundo está aqui. Tá? Por quê? Porque aqui ele fez fundo após o rompimento, fez o fundo, ganhou essa máxima como se fosse um choque. Tá? Mas para mim isso aqui não é um choque, isso aqui é só uma indução para levar o preço até essa região. E aí depois ele voltar a testar esse fundo. Certo? Então amanhã, o que a gente vai fazer? Aguardar. Só aguardar, porque não tem nada para fazer aqui. Estamos travados nesse movimento, tá? Temos um movimento muito longo para cima, qual ele não corrigiu nada, não tem correção nenhuma, então pode acontecer dele querer vir testar essas regiões para subir. Tá? Basicamente é isso aí que eu espero para amanhã. Então, não temos nada a marcar aqui, né? Não adianta marcar a zona de demanda, tá? Porque se ele começar a quebrar para baixo, aqui a gente vai ter que marcar a oferta, acompanhando a estrutura do mercado. No gráfico de 1, eu acredito que ele vai vir aqui. Por quê? Por conta disso aqui. Então, ele pode ter feito toda essa maracutaia para chegar nessa região aqui. E depois daqui descer. O que que a gente faz? Aguarda. Se ele abrir aqui e alguém quiser já sair vendendo, né? Mas aguarda ele quebrar o fluxo e voltar na região para a gente pegar a venda. Aí, se não fizer nada disso que eu estou falando, e se ele abrir quebrando para cima, se ele abrir quebrando para cima, a gente vai fazer o quê? A mesma coisa. Se ele abrir quebrando aqui,
a gente marca, aí vai esperar, ganhar desconto e esperar ele voltar para vender. E a princípio é isso. Dúvidas, pessoal? Nenhum? Nope. Hum, Dá uma olhadinha nos pares aqui. O euro, galera, ó. Ah, agora ele fez um choque, tá? Ó, só que a gente tem todo esse movimento aí, ó, para cima. Deixa eu tirar isso aqui. Tem todo esse movimento aí para cima, tá? Ó, nossa última quebra se deu aqui, tá? Nossa prêmio desconto, tá? Então, assim, agora ele fez uma quebra ali, nesse topinho, e aí eu tenho aqui um choque, tá? Tendo esse choque aqui, a gente aguarda ele voltar nessas regiões. A gente tem esse order block aqui, que pode ser um ponto, tá? O ideal é que ele construa uma liquidez antes de chegar aqui. E a gente tem que tomar cuidado com essa pegadinha aqui. Mas o movimento é comprador, tá? O movimento é comprador. Nossa prêmio desconto está aqui. O que que a gente tem aqui nestas regiões para marcar? A gente pode marcar isso aqui, está em zona acima de 50%, mas é um ponto de parada onde o mercado pode vir e a gente pode aguardar ele fazer esse movimento, tá? Só uma observação. Aqui, liquidez. Então, ele pode também passar direto por isso aqui para consumir essa liquidez, tá? No gráfico de 4 horas, a gente tem um order block aqui, nessa região. Aonde ele pode estar vindo também, tá? Esses são os movimentos do euro, que eu acredito que ele possa vir a fazer aqui. Tomar cuidado com esse fair value gap aqui. Fora isso, galera, não tem nada Esse, mais nesse esse euro. time frame aí, ô Márcio, que você tá mostrando qual que é? Uma hora. Uma hora, né? Beleza. Ó. Então, pontos de entrada aqui, tá? E aqui embaixo, para compra. Não vejo outros pontos, tá? Aqui, até pode utilizar esse order blockzinho aqui, ó. Pode até marcar ele aqui. Ó, aqui, tá? São os possíveis. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou botar um gelo aqui. Tomar cuidado, tá? Os melhores, esses dois. Esse aqui é o melhor, tá? Após o consumo dessa liquidação aqui. Bateu, subiu. Aqui pode acontecer o quê? Pode acontecer um sweep no topo. Ele pode bater aqui da venda. Aí vai de cada um, tá? Ter a coragem de bater o levou ou aguardar para ver se ele vai romper a máxima. Certo? GBP. O GBP a gente tem essa quebra também. Temos este fundo de liquidez. Então,
para gerar para a gente uma entrada aqui, acaba de fazer um choque também. E marcar esses dois. Esta liquidez. Venda contra tendência, certo? Aqui a gente tem isso aqui, liquidez ali, não dá para considerar este candle. Aqui é um ponto interessante, tá? É da confluência de 50% do prêmio de desconto com 50% do imbalance. Então, vamos ficar de olho. Vamos lá, aqui. Olha aqui. Pela o NZD, o SD. É outro que não vai dar. Esse ponto de vista. Isso aqui, isso. Vou colocar o alarme aqui. O SDJPY, não tá? Isso aqui.
subir mais. Não vou deixar só o alarme aqui, tá? A princípio é isso aí, pessoal. Tchau, não tem muita coisa assim. O arquivo aqui tá travadão, né? Para quem opera em gráficos menores, movimentos maiores não. E o S100 também. Nada. Nossa Vale hoje também ficou travadinha aí, por isso o índice também não se movimentou. Petro deu uma quedinha, pouca coisa. No nosso dólar não tem nada para olhar. E é isso aí, pessoal. O princípio é isso, tá? Vamos ver se vão Ninguém... consertar o TradingView para amanhã, né? Hã? Vamos ver se vão consertar o TradingView para amanhã. Vamos ver amanhã, acho que vai dar bom. TradingView não quer entrar na onda. Amanhã eu vou tentar abrir as operações dele para ver de novo. Feito, pessoal. Acho que Fechou era então, isso, né? Marcos? Era isso. Então tá. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Márcio. Valeu, pessoal. Até amanhã na sala, então. Abração. Valeu, até amanhã.